Olá, professor, professora. Aqui quem fala é Danilo, eu sou advogado do Departamento Jurídico do Sindicato dos Professores do ABC e vamos dando continuidade a essa série de vídeos para pensarmos como que as condições de trabalho na escola podem afetar a saúde mental dos professores. Nós vamos aqui tratar de um assunto também muito importante, que envolve algumas relações que o professor tem com as suas chefias e com a instituição como um todo, mas também as relações com os alunos e pais de alunos. Em relação à instituição, nós falamos até em alguns outros vídeos, quando ou colegas de trabalho que têm uma relação horizontal, ou quando relações verticais, a coordenação, a direção, quando existem alguns desequilíbrios no meio ambiente de trabalho, ou seja, um certo desvio de foco, piadas, boatos, situações, falas um pouco mais agressivas. Quando essas situações ocorrem, o professor naturalmente vai se sentir ofendido e isso silenciosamente pode ir acumulando para um estado de burnout, um estado de estafa mental. Quando o professor se afasta pelo INSS nessas situações, raramente o INSS vai reconhecer a natureza acidentária desse afastamento, ou seja, uma relação entre esse afastamento, entre essa patologia mental e as condições especiais em que o trabalho é realizado. Por isso é interessante buscar orientação jurídica, porque nós conseguimos eventualmente mudar esse enquadramento perante o INSS e isso tem um impacto no contrato de trabalho. Ao retornar, por exemplo, de um afastamento previdenciário de natureza acidentária, o professor tem estabilidade, tem uma garantia de 12 meses a partir do retorno. Em relação à escola, portanto, nós temos essa situação que muitas vezes pode redundar em um assédio moral estrutural, ou seja, as condições em que o trabalho é realizado naquela instituição, elas já estão potencialmente nocivas para a saúde mental dos professores. E aí a solução seria trazer para o sindicato, para que o sindicato faça essas incidências junto à instituição ou até mesmo mobilizando o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Mais delicada é a situação quando envolve as relações com os alunos e com os pais dos alunos. Vejam, do ponto de vista jurídico, da responsabilidade civil, o empregador responde pelo ato que o seu cliente, no caso o aluno ou o pai do aluno, pratica em relação aos seus empregados. Então, é muito delicada essa situação envolvendo relação entre professor e pai de aluno, conversas assim diretas. Às vezes os pais querem o contato direto do professor, mas temos que tratar isso com muito cuidado, com muita sensibilidade, com muita cautela, porque às vezes essa relação extrapola. E extrapolando, é a escola quem deve responder por isso. Então, nas relações entre alunos que podem também praticar assédio moral em relação aos professores, isso é possível, isso ocorre mesmo, nós temos que ter a consciência de que é o empregador quem tem a responsabilidade por garantir as condições de trabalho equilibradas, né? Então, o professor deve procurar, além de procurar o sindicato para ter orientações, ele deve reportar isso e registrar. Às vezes fala diretamente com o coordenador e não registra, fica difícil depois comprovar que o professor está há algum tempo buscando uma solução e está em um processo de adoecimento em razão da não solução por parte da escola. Então, professor, professora, fiquemos atentos, tenhamos muito cuidado nessas relações com os pais e com os alunos. E em relação à instituição, também é importante sempre registrarmos tudo, sempre termos todas essas situações que ocorrem ou gravadas ou mediante testemunhos para pensarmos futuramente uma incidência jurídica. Muito obrigado e até a próxima.